Chegou a hora da gente receber o Vitor Webb, que é gestor de renda variável da EQI Asset, aqui na nossa programação. Bem-vindo, Vitor. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado a vocês. Obrigada. Bom, a gente queria entender um pouco do panorama do nosso mercado. A gente está vendo o Ibovespa aí tendo um dia de correção natural, inclusive, né? Após renovar máximas históricas. A gente viu, inclusive, o índice aí da Bolsa Brasileira indo além dos 136 mil pontos ontem. Queria entender um pouco da sua leitura. Esse otimismo todo é sustentável? A nossa visão é assim, a gente tem acompanhado, né, a temporada de resultados do segundo trimestre desse ano, que se encerrou aí próximo do dia 15 de agosto. E, de um modo geral, o que a gente viu, o vetor é bastante positivo do resultado operacional das empresas no Brasil. A gente olhando como um todo, a grande maioria cresceu a receita aí mais de 10%, resultado operacional em 10% a 15%, exceto algumas exceções que foram bastante específicas e de acordo com algumas diretrizes estratégicas das empresas, o lucro também cresceu nesse nível. Então, a gente vê ainda, pelo nosso entender, o balanço das empresas é saudável, a gente está vendo as empresas se financiando de forma bastante saudável para frente, operacionalmente indo bem. Isso dá conforto e otimismo para a gente olhando para frente no potencial de valorização de diversos negócios que a gente tem listado aqui na Bolsa Brasileira. Inclusive, falando em Bolsa, né, Vitor, a Bolsa Brasileira negociando aí a um desconto significativo quando a gente faz comparação com seus pares emergentes. Quais fatores você, de fato, acredita ali que possam, né, contribuir para essa avaliação, que poderia, de fato, mudar, de repente, a percepção ali do mercado? Ótima pergunta. Em relação a timing, a gente nunca controla. O que a gente precisa sempre dar mais importância é como é que está o andamento dos negócios, né? A gente passou por um grande tempo dos juros, até uma expectativa do ano passado de custo de capital ficar mais barato no Brasil, o que não acabou acontecendo, mas a gente está num nível de juros muito próximo da média dos 15 anos aqui no país. Então isso também nunca foi grande impeditivo na nossa visão para o potencial de valorização dos negócios e dos negócios andarem, né? Quando a gente olha a perspectiva de juros lá fora, principalmente no mercado americano, né, isso tende a ser mais positivo, ajuda mais os ativos de risco com custo de capital lá fora caindo. Né? E eu acredito que depois de muitos ruídos e muitas discussões sobre o ambiente macro, questões fiscais no Brasil, que não são de hoje também, sempre tiveram por aí, a gente passando na temporada de resultados em que as importâncias mais microeconômicas das empresas vêm mais à tona, fazem com que os agentes revisem e veem que a gente tem muitos negócios sólidos por aqui, né? Seja no setor mais ligado à exportação, o Brasil tem bastante vantagem competitiva em diversos setores nesse sentido, seja no setor financeiro, que a gente tem visto as carteiras de crédito crescendo com um nível de inadimplência ainda controlado e dando bastante perspectiva de aumento de lucro, seja no setor elétrico também, que a gente está vendo um consumo de energia que vem surpreendendo. Acho que, de um modo geral, a gente tem essa visão positiva. Vitor, muito bom dia para você. Felipe Nascimento falando agora. Daqui a pouco eu queria destrinchar um pouco alguns setores e principalmente algumas empresas que você comentou aqui, né, dando esse overview da temporada de resultados. Mas antes eu só queria trazer um pouco de cenário, porque você falou várias empresas que acabaram trazendo, né, essa perspectiva positiva. E a gente está vendo um cenário para commodity não tão positivo assim, principalmente para minério de ferro, toda a discussão de China. E mesmo assim, mesmo com commodities não andando como se imaginava, ou até mesmo como se gostaria, a Bolsa conseguiu renovar a máxima histórica. Você vê alguma possibilidade ou alguma projeção de que esse cenário possa mudar, possa trazer uma percepção melhor
para commodities, ajudando a sustentar essa alta? Ou, na sua visão, é só apenas mesmo essas empresas mais ligadas ao ciclo doméstico e, claro, as exportadoras, como você muito bem falou, que vão sustentar ou vão continuar sustentando esse movimento? Ótimo ponto, Felipe. Obrigado por esse ponto aí que é importante a gente explicar, né? De modo geral, dentro do mundo de commodities, a gente tem bastante diversidade. E no momento atual econômico global, a gente tem especificações importantes para o dinamismo de cada commodity em si, que é o caso do minério de ferro que você falou da Vale. A gente acredita que a fragilidade da economia chinesa em relação ao setor de construção civil continua. Então, a gente está vendo já o minério de ferro indo para baixo dos $100 por tonelada, que estava mais ou menos dentro do nosso cenário. Nesse sentido, a gente enxerga pouca margem de segurança para investir numa empresa, mesmo tendo um nível de operacional de excelência, como a Vale a gente não enxerga muito conforto em relação ao cenário chinês para a demanda de minério. Tá? Mesmo com a fragilidade do setor de construção civil da China e algumas tentativas do governo em tentar segurar ali a produção industrial para manter o PIB, a gente já vê que depois de mais de 25 anos, mais ou menos 20, 25 anos, a China já passou por um processo muito relevante de urbanização. Então, ela já possui um certo estoque de sucata que serve como insumo para fazer aço, principalmente vergalhão de construção civil, onde o valor agregado não é muito alto, o teor de minério de ferro não precisa ser muito alto. Então, estruturalmente, a demanda da China por minério de ferro puro, a gente entende que não é a mesma. Tá? E aí, dentro desse universo de commodities, a gente vem para esse outro ciclo, que é um ciclo de consumo, principalmente ligado a papel higiênico, lenço de papel, que tem a ver com a celulose, que a gente é tão eficiente e exporta também. Hoje a Suzano, aí, o líder do fornecimento para a Ásia, tem feito movimentos importantes como fazedor de preço e grande poder de barganha nas negociações, concomitante com uma nova planta que está entrando em produção. Aliás, já entrou, né? A gente já está em agosto, ela começou a produzir em julho, que foi relativo ao projeto Cerrado lá no Centro-Oeste. Né? Então, dentro da dinâmica de commodities, a gente tem algumas especificidades que são mais positivas para umas e nem tanto para outras. Né? Falando um pouco do que a gente já conversou outras vezes, né, Felipe? O setor do ciclo bovino e de proteína animal, de um modo geral, ele vem melhorando. A gente ainda não enxerga grandes melhoras no lado da proteína bovina, mas a gente viu nos primeiros 6 meses desse ano uma grande melhora no ciclo do porco e do frango. Tanto é que, acho que a gente já tinha comentado também sobre o JBS e houve um ganho de capital refletindo a melhora de margem, tanto no mercado americano, com a subsidiária dela, que ela controla, a Pilgrim Sprite, que é relevante no frango, quanto nas operações de porco. Né? É interessante esse ponto, né? Porque eu até ia questionar, né? Você citou aí que talvez ainda não tenha demonstrado toda a melhora, mas só nessa mudança de percepção, né? Nessa ligeira melhora, a gente já vê o mercado andando. Isso mostra que o Brasil, Vitor, talvez seja uma alternativa, e seja a alternativa dos investidores estrangeiros, sem a gente ver outros mercados nessa mesma situação, ou com essa mesma possibilidade, até pegando um pouco do cenário macro, né, com revisão de PIB para cima, com expectativas, né, de crescimento econômico do país enquanto o mundo está desacelerando. Esse seria um trigger ou um driver importante, até mesmo para a gente olhar mais para essas empresas ligadas até ao crescimento econômico do país? Esse é um bom ponto. Eu acredito que esses fatores eles contribuem positivamente na percepção de melhoria. Mas quando a gente olha de uma maneira mais fria, o nível de valuation das empresas no Brasil é que chama muita atenção, independente da expectativa de se vai acelerar ou vai vir mais fluxo ou não. Quando a gente compara de diversas métricas, um múltiplo histórico de preço-lucro 20% abaixo da média e bem mais barato do que outros países emergentes no mundo,
o nível de eficiência em diversas empresas que a gente tem no Brasil, apesar de ser um mercado de capitais não muito grande, né, e a gente tem um ambiente quase que hostil, né, uma tributação, o custo de capital, a tributação, a renda muito instável, os ciclos econômicos que pegam bastante diversas empresas, as sobreviventes disso tudo são empresas de grande eficiência operacional. Então, mesmo quando comparado lá fora, quando a gente tem estruturas tributárias mais favoráveis ou custo de capital mais barato para o empresário, a gente consegue ver que existem empresas aqui que têm um retorno bastante acima da média. Então, o foco principal é a gente ter a visão de longo prazo e ter um pouco de paciência para navegar esses ciclos de uma economia emergente, que é o que a gente vive, né? Ô Vitor, e aí pensando em estratégia, né, até de olho, né, que a gente viu muitas empresas de um caráter um pouco mais defensivo, empresas com mais previsibilidade ou até mesmo top picks dos setores que você comentou aí, tendo, obviamente, um fluxo maior, tendo um olhar um pouco mais aprofundado por parte dos investidores. Chegou a hora, ou já passou da hora, da gente olhar para empresas que acabaram ficando um pouco mais para trás, alguma small cap, empresas que possam trazer um pouco mais de volatilidade para a carteira do investidor, até para tentar pegar esse rally ou uma alta importante que a gente possa vir a ver diante de todo esse cenário que a gente está discutindo. E aí eu queria que você pudesse elencar ou destacar algum setor ou alguma empresa que você acha interessante, caso seja um momento importante aí para o investidor adicionar, né, um pouco mais de volatilidade na carteira. Perfeito. Bom ponto. A nossa visão aqui é, dentro desse ambiente que a gente tem de economia emergente, com custo de capital alto, tributação pesada e a renda que não é muito alta, ao longo do tempo, com esses balanços econômicos, a gente tem um ambiente que acaba tornando os setores com poucos players de oferta, né? Então tem uma concentração nos mercados muito alta. Todo esse cenário, esse ambiente que eu falei, é muito difícil para um novo entrante ganhar domínio vis-à-vis o ambiente que a gente tem, que é muito hostil. De fato, as importâncias ganhas de algumas empresas são bastante fora da curva, né? Mas, de um modo geral, o que a gente vê o mercado teve essa valorização, mas depois de um ciclo muito longo, né, sem valorização alguma ou até desvalorização, né, a gente acredita que ainda é muito cedo de falar, não, já foi, agora a gente tem que olhar para ativos que estão esquecidos ou largados, e eu acredito que isso seja até um pouco perigoso, porque existem fundamentos que justifiquem esses ativos a estarem depreciados há tão longo tempo. Tem que tomar cuidado nesse sentido de achar que os múltiplos se convergem entre uma empresa que é mais ou menos bem gerida e uma que é muito bem gerida, né? De um modo geral, essa diferença ela existe e vai continuar existindo. Então, o que a gente gosta aqui é de comprar empresa de eficiência operacional, em primeiro lugar, se ela tiver andado bem, e nesse caso a gente acha que andou pouco, tem bastante potencial ainda de valorização, a gente não prefere continuar nelas do que trocar por uma empresa pior gerida, acreditando que vai ter essa convergência de valorização. Tá? Bom, ô Victor, agradeço muito sua participação, sempre muito bom poder conversar contigo. Uma ótima terça-feira para você, até uma próxima. Maravilha, obrigado, eu que agradeço. Um abraço, Felipe. Abraço, Victor Webb, ele que é gestor de renda variável da EQI Asset, aqui com a gente, 11 horas